falando que aqui tem azeite. Aleluia, e aqui tem azeite, irmãos. Onde está a presença de Deus, algo diferente acontece nas nossas vidas. Quem sabe, aleluia, entrou vasos aqui nesta noite, com a botija vazia. Deus quer encher com este azeite. Aleluia, já foi profetizado esse azeite aqui neste lugar. Eu quero sair daqui com a minha vida transbordando deste azeite. Você quer, igreja? Então vamos louvar com bastante palma estes corinhos nesta noite, porque eu e você saímos da nossa casa, foi para guerrear, amém, igreja? Mas o Senhor nos trouxe aqui, foi para guerrear, foi para guerrear, foi para guerrear, mas o Senhor nos trouxe aqui, foi para guerrear, foi para guerrear, foi para guerrear. Toma essa espada que está em tuas mãos, espada de dois gumes, espada de oração. Toma essa espada que está em tuas mãos, espada de dois gumes, espada de oração. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilhas, faz milagre acontecer. Repreenda o inimigo, batiza os que crêem, derrama fogo santo. Senhor, manda poder. Miriam dançou na presença de Deus, Miriam dançou na presença de Deus. Estou alegre com meu Jesus, amém, amém. Posso dançar, posso sim na presença de Deus. Oh, igreja, se você está sentindo este fogo te queimar, ou abra a boca e dá glória, glória a Jeová. Oh, igreja, se você está sentindo este fogo te queimar, ou abra a boca e dá glória, glória a Jeová. Glória, glória, aleluia, glória a Jeová. Glória, glória, aleluia, glória a Jeová. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando aqui neste lugar. Mas agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando aqui neste lugar. Amém. Ele está curando aqui neste lugar. Amém, igreja? Aleluia. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. O Senhor tem vitória para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que maravilha de Deus, né? Glória a Jesus. Irmãos, agora chegou uma hora, né? Foi falado muitas palavras maravilhosas, mas agora nosso querido seminarista Ronald vai ministrar uma palavra de oração de Deus para o nosso coração. Glória a Deus. Pode vir, meu querido. Não vou nem orar, deixar você mesmo fazer a vontade aí. Glória. Cumprimentos, irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Irmãos, é motivo sempre de muita honra, de muita alegria poder ter esta oportunidade, essa incumbência de poder estar falando da palavra do Senhor. Palavra esta que é poderosa para transformar vidas, que é poderosa para, aleluia, mudar a nossa história. Foi através da palavra de Deus, aleluia, que a vida de nós, todos que estamos aqui, foi transformada a partir do momento que nós
colocamos a palavra de Deus em nosso coração. Então é sempre motivo de muita honra ter esta responsabilidade, aleluia, de estar podendo ministrar a palavra de Deus. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade e o convite também do pastor Zé Wellington e da nossa pastora Hélida. Sou muito grato aos irmãos pela confiança e dizer aos irmãos que já estive aqui por algumas vezes e que eu me sinto muito honrado, muito alegre em ver que o rebanho está crescendo, aleluia, é sinal que Deus tem ouvido o clamor, né? O Senhor tem contemplado, né? E o Senhor tem enviado. E que a igreja ela sempre venha crescer, não somente em números, mas na graça e no conhecimento de Deus, aleluia. Porque é isso que é o mais importante, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer ao Senhor, aleluia. Irmãos, vamos ministrar no tema proposto, aleluia, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 19, versículo 26. Aleluia, glórias a Deus. Mateus, no seu capítulo 19, versículo 26. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos estar lendo o texto sagrado. Diz assim a Sagrada Escritura: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mais uma vez, meus irmãos. E olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Aleluia. Esses irmãos podem se assentar. Está fazendo um momento de oração para nós começar a falar aquilo que o Senhor colocaram no meu coração. Senhor Deus e Pai, Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, ó Deus. Pai, nós Te agradecemos por estarmos na casa do Senhor, Pai, na Tua santa presença, Pai, para glorificar e exaltar o Teu nome. Sabemos que isso, Pai, é preciosíssimo para nós, ó Deus, estar diante da Tua presença, Pai, que a Tua presença é a nossa maior riqueza, a Tua presença, Pai, é o nosso bem mais precioso, ó Deus. Pai, eu queria me colocar diante, Pai, da disposição do Senhor, ó Deus, que eu venha diminuir, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, crescer, ó Pai. Pai, que eu venha ser somente o mensageiro do Senhor, que eu venha ser somente, Pai, o canal de bênção do Senhor, Pai, que eu não venha falar nada de mim mesmo, ó Deus. Pai, a Tua palavra diz que ela não volta vazia, meu Deus. Pai, que a Tua palavra ela encontre guarita, Pai, que a Tua palavra, Pai, ela venha preencher, Pai, os nossos corações, ó Deus. Não somente, Pai, dos irmãos que aqui se faz presente, Pai, mas aonde, Pai, a nossa voz alcançar, meu Deus, que a Tua palavra penetre, Pai, e que venha haver transformação mediante a ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, porque é isso que nós cremos, que a Tua palavra ela é poderosa, meu Deus, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, aqui nós estamos diante da palavra do Senhor, onde Jesus, ele tinha acabado de ter um diálogo com um jovem rico, que chega até Jesus, e tem um diálogo com Jesus, e eu não vou entrar muito nesse texto, eu só estou dando uma pincelada aqui para nós entrarmos no texto. E Jesus, após repreender esse jovem rico, mostrando a ele o que verdadeiramente estava no coração dele, que era a riqueza dele, e Jesus repreende esse jovem rico, dizendo que a dureza, que a intenção dele
do coração dele é a riqueza dele, que ele não estava com Jesus Cristo no coração. E esse jovem rico sai entristecido. Então, logo após esse episódio, Jesus diz para os seus ouvintes ali, para os seus discípulos, que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que nós entendemos com isso, meus irmãos? Que Jesus Cristo está dizendo que o nosso coração, aleluia, a primazia tem que ser ele tem que reinar absolutamente no nosso coração, ou seja, ele tem que ser a primazia no nosso coração, aleluia, porque o apóstolo Paulo mesmo diz que nós não devemos estar com os olhos fitos nas coisas terrenas, mas com os nossos olhos no alto, aleluia, nas coisas do alto. E esse jovem rico, ele estava com o coração dele voltado para as coisas terrenas. E Jesus, conhecedor dos corações, da intenção do coração, repreende esse jovem rico e fala este versículo para os seus discípulos. Os seus discípulos ficam maravilhados e Jesus disse essas palavras, do fundo de uma agulha. E tem duas vertentes, irmãos, para este versículo. A vertente que este camelo não seja um animal mesmo, um dromedário, mas seria uma corda bem grossa, aleluia. E também tem a possibilidade do próprio camelo. Jesus está dizendo o quanto é impossível entrar no reino do céu se ele não estiver no trono do seu coração, aleluia. É impossível. Então Jesus diz que ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível, aleluia. Glórias a Deus. E eu gostaria, irmãos, de trazer para nós o que é impossível, o termo desta palavra, ou seja, qual é o significado desta palavra, aleluia. Impossível, irmãos, eu anotei algumas referências aqui, é um adjetivo que refere a algo que não pode existir, acontecer ou ser realizado. Ou seja, o que é contrário às leis naturais, que foge do alcance do ser humano, que não pode ser feito ou alcançado. É onde que na ótica humana é irrealizável ou inviável, é algo distante da realidade, sem sentido lógico. Então, irmão, nós vimos que o impossível é tudo aquilo que está longe do nosso alcance, da nossa capacidade humana, ou seja, é onde que não há mais recursos humanos, é onde que não tem mais o que fazer, aleluia, não tem mais recursos. Isto é impossível, mas a palavra de Deus nos diz que ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível, aleluia. O que nós entendemos, irmãos? Que nós estamos diante de um Deus soberano, nós estamos diante de um Deus majestoso, glorioso, poderoso e tem todo o poder em tuas mãos. Nada foge do seu controle, aleluia. O Salmo 24 vai nos dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, aleluia. Ou seja, ele é criador de todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas, nada pode escapar das suas poderosas mãos, aleluia. E Pai, nos traz a soberania de Deus para trazer para nós, aleluia, uma passagem bíblica relatando, ilustrando a soberania desse Deus. O Senhor colocaram no meu coração uma passagem bastante conhecida, aleluia, que se encontra no Êxodo, a abertura do Mar Vermelho, aleluia, que demonstra essa grandiosidade do Senhor, essa soberania do Senhor, este evento magnífico, aleluia. E Êxodo 14 narra muito bem esta passagem, aleluia, onde o Senhor ele levanta um líder, Moisés, para resgatar o seu povo ali do Egito. E Moisés ele lidera este povo, e o Senhor ele endurece o coração de Faraó ali,
e manda algumas pragas para começar o processo da libertação deste povo. E cada praga, irmãos, que foi lançada diante do Egito ali, era o Senhor desafiando um Deus, porque eles tinham uma cultura pagã e eles tinham deuses para todas as coisas, para todas as situações. Então cada praga que o Senhor levou ali, é o Senhor mostrando para ele que grande é o Senhor, que poderoso é o Senhor, que Ele é o único Deus verdadeiro, aleluia. Então chega o momento do Senhor tirar esse povo do Egito e levar diante da terra prometida, aleluia, glórias a Deus. E a abertura do Mar Vermelho, irmão, foi uma intervenção divina, uma das mais emblemáticas, uma das mais impactantes em toda a narrativa das Sagradas Escrituras. No entanto, que esse grande feito foi recitado na Bíblia por vários personagens bíblicos, por vários homens de Deus, de tão emblemático, de tão impactante que foi este evento, que foi este acontecimento, que foi essa intervenção divina. Nós vemos salmos que trazem em memória este acontecimento. O Salmo 77 relata, Salmo 106 também relata, o Salmo 136, Neemias também falou, recitou, o profeta Isaías recitou. E não fica por aí, até mesmo o apóstolo Paulo também, em uma de suas cartas aos Coríntios, ele também recita sobre este acontecimento. Então, irmão, nós vemos a magnitude deste evento, a magnitude deste acontecimento, que ele é recitado por toda a Bíblia, aleluia, mostrando a grandeza desse Deus que nós estamos pregando aqui nesta noite. E a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, ele não permitiu que o povo de Israel fosse pelo caminho mais curto, para não bater de frente com os filisteus, para evitar uma possível guerra. Então o Senhor, ele faz uma parada com o povo ali na cidade chamada Sucote, e acamparam ali na cidade de Etã, aleluias. E o Senhor fala para Moisés, falar aos filhos de Israel para acamparem diante de Pi-Eirote. Então o povo acampa diante de Pi-Eirote. Eu estava estudando sobre este lugar, irmão. Este lugar é conhecido como a boca do desfiladeiro, ou seja, garganta, uma passagem estreita. É como se fosse um funil este lugar, meus irmãos. Do lado montanha, do outro lado montanha, à frente o mar, aleluia, e atrás o exército de Faraó. Então o Senhor, ele endurece o coração de Faraó, e Faraó pensa: por que eu deixei, por que eu permiti que esse povo fosse embora? E eles vêm atrás do povo para tentar levar o povo novamente para cativo, aleluia. E é aí que o mistério acontece, meus irmãos. Eu quero dizer para os irmãos, eu não sei qual é a situação que você se encontra, aquilo que tem te encurralado, quais são o mar que está diante de você, aleluia. Se é o mar da angústia, se é a desavença familiar, se é o emocional abalado, se é a área sentimental que está destruída, financeiramente também falando, ou seja, não sei o que tem tirado o seu sono, Luiz, que tem comprometido a sua vida espiritual, mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor Deus, Ele pode vir com intervenção divina, aleluias, e prover um escape para a sua vida, independentemente da situação que você está passando, independentemente da circunstância. Ele tem todo o poder para te dar um escape, aleluia, porque Ele é o Deus da causas impossíveis, aleluia. Quem sabe, aleluia, já disseram para você que não tem mais jeito, que não há solução, aleluia, para o teu filho, para a tua filha, para o teu sobrinho, ali já está entregue. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, Ele é o Deus das causas impossíveis, aleluia. E a palavra de Deus diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, que os persiga, para que o Senhor fosse glorificado, aleluia, glórias a Deus. E nós sabemos, meu irmão, que o exército de Faraó era o exército mais poderoso, terrenamente falando,
naquela época, aleluia, a palavra de Deus ela até fala em números aqui, falou que Faraó separou 600 cavalos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 600 cavalos e os seus cavaleiros para ir em perseguição ao povo de Deus. Eu queria trazer uma ilustração sobre o exército que tinha muitos cavalos, meus irmãos. Quando o exército tinha muitos cavalos, ele era um exército temido pelos inimigos. Quanto mais cavalo, quanto mais carro ele tinha, mais temidos eles eram. Por quê, meus irmãos? Porque esses cavalos não eram cavalos comuns, não eram cavalos normais. Para esses cavalos irem para o campo de batalha, eles precisavam passar por um processo, um treinamento que se chama, eles precisavam ser dessensibilizados. Por que isso, meus irmãos? Para eles não entrarem em pânico durante o campo de batalha. E esses cavalos tinham um perfil todo peculiar, não era cavalos de porte grandes, mas eram cavalos fortes e robustos e de gênero forte, aleluia, glórias a Deus. Para que, irmãos? Cavalos fortes e robustos, para eles suportarem o peso da sua própria armadura, que era o bardo, e a armadura do cavaleiro. Então esses cavalos eles precisavam passar por treinamentos rigorosos para serem desensibilizados, e esses treinamentos eram expostos a barulhos extremos de buzinas, trombetas, e até mesmo ao cheiro de sangue, para eles não entrarem em pânico durante o campo de batalha. E quando esses cavalos estavam aptos para ir para o campo de batalha, eles eram verdadeiro, entre aspas, tanque de guerra, facilitando a vitória do exército diante dos oponentes, porque eles se transformavam numa verdadeira arma, uma arma imprescindível para se vencer uma batalha. E a palavra de Deus diz que Faraó pegou seus 600 carros, muitos cavalos e cavaleiros, e veio diante do povo do Senhor, aleluia, que estava encurralado, o mar à frente, o exército de Faraó vindo atrás, e montanha do lado, montanha do outro, e Faraó, eles estão encurralados, eles estão perdidos, vai ser fácil para nós pegar eles. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor dá uma ordem a Moisés para tocar nas águas, mas antes aquele povo murmura, e Moisés diz assim, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Aleluias. É necessário muitas das vezes nós nos calarmos, aleluia, mediante a situação, não questionarmos igual este povo questionou. Este povo, quando eles estavam bem, eles glorificavam, mas eles passavam por uma adversidade, eles começavam a murmurar, começavam a questionar com Moisés, e o Senhor diz assim, porque clamas a mim, dizem aos teus filhos de Israel que marchem. O que nós entendemos aqui, meu irmão, que o Senhor diz ao teu povo que marchem. Chega determinado momento da nossa vida, meu irmão, em que nós estamos orando por uma causa, que nós estamos orando por algo da parte do Senhor, mas o Senhor quer que nós também agimos, aleluias. Oração, orar e agir, não basta às vezes somente ficar orando. Muitas das vezes, é só um exemplo que eu vou trazer aqui, muitas vezes você está desempregado, querendo uma porta de emprego, mas você está orando ao Senhor, Senhor, me dá uma porta de emprego, eu preciso trabalhar, mas você não leva um currículo, você não pergunta, não vai ali, não sai. Então é isso aqui, é orar e agir em qualquer área. Então, Senhor, diga ao meu povo que marche. E o Senhor dá uma ordem para Moisés, aleluia, tocar naquelas águas, e a intervenção do Senhor acontece milagrosamente, aleluia. A palavra de Deus diz que aquele mar se abre, aleluia, dando escape para aquele povo, e aquele povo atravessa o mar maravilhado, e o exército de Faraó vindo atrás, aleluia, glórias a Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que aquele povo passa em seco, atravessando o mar vermelho, aleluia. O Senhor dando um escape para a vida deles. E a palavra de Deus vai nos dizer que Faraó veio e entrou de mar adentro, aleluia, tentando impedir, e todos eles foram tragados pelo mar, todos eles pereceram no mar, os seus carros, seus cavalos e os seus cavaleiros. Este é o Deus poderoso que nós servimos, meus irmãos.
A palavra de Deus vai nos dizer que ainda antes que houvesse dia, eu sou, operando eu, quem impedirá? Não há nada que possa fazer escapar das mãos do Deus Todo-Poderoso. O Senhor, aleluia, ali ele foi glorificado mediante o exército de Faraó, aleluia. No entanto, que este evento, este acontecimento, foi um acontecimento que estremeceram os outros exércitos ficaram sabendo dos grandes feitos que o Senhor tinha feito, e quando o povo do Senhor se aproximava ali, eles já temiam pelos grandes feitos que o Senhor fazia em favor do seu povo, aleluia. E não é diferente em nossas vidas neste momento, meus irmãos. Não é diferente. O Deus do impossível, Ele está aqui nesta noite. Eu não sei o que você tem buscado no Senhor. Eu não sei qual é aquilo que você tem almejado no seu coração, aleluia. Ou se há mesmo proferiram palavras diante da sua vida. Você sonha demais, pé no chão, isso não dá. Eu quero te dizer neste momento, continue firme na caminhada, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, e o impossível do Senhor pode acontecer de repente em nossas vidas, aleluias, glórias a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Josué, hoje eu estava meditando, essa palavra falou muito forte em meu coração, quando o Senhor está prestes para abrir o rio Jordão para o povo atravessar, e o Senhor chama Josué, tem um diálogo com Josué e manda dizer para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, aleluia. Olha, o amanhã com o Senhor é garantido, meus irmãos, aleluia. O amanhã com o Senhor é certo. Eu não posso chegar para minha esposa e cravar, falar com ela: amanhã eu vou fazer isso e isso por você. Eu posso fazer se o Senhor permitir, ou se as adversidades não vierem me afligir, eu posso falhar porque eu estou vulnerável, mas com o Senhor não. O Senhor, Ele é poderoso, Ele garante, o nosso amanhã é garantido. Com o Senhor nós podemos crer no amanhã, aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que desejamos, mais do que merecemos, porque Ele é um Deus grandioso, um Deus galardeador, aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus, muito obrigado. Aleluia. Esta palavra, meus irmãos, é uma palavra para aguçar a nossa fé, é uma palavra para nós continuarmos firmes na caminhada, aleluia, porque o Senhor Deus, Ele tem o melhor para nossas vidas. Outro exemplo de impossível que aconteceu nas Sagradas Escrituras, diante de muitos textos que eu separei também para nós, é falar daqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha, aleluia. Aqueles 3 jovens que não se corromperam diante do sistema ali. A palavra de Deus diz que Nabucodonosor, ele fez uma estátua gigantesca, aleluia, e ele deu uma ordem para todos se prostrarem diante daquela estátua quando se tocasse o som. E esses 3 jovens, eles não se prostraram diante. O que nós entendemos com isso, irmãos? Por mais que venha o sistema querendo nos corromper, nós não podemos nos corromper diante do sistema. Nós temos que ter a convicção, a certeza do Deus poderoso que nós estamos servindo. E chegou ao ouvido de Nabucodonosor que esses 3 jovens não se prostravam diante deles, aleluia, glórias a Deus. E ele chamou esses jovens e foi questionar com eles. Daniel 3 vai nos dizer melhor. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. E Daniel 3 vai nos dizer, né, que Nabucodonosor diz para eles bem assim, ó:
Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra e da harpa, do saltério, da gaita e de foles, e toda sorte de música, para nos prostrares e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só o que o Nabucodonosor fala com esses 3 jovens. E quem poderá livrar? Então eles responderam e disseram a Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo o rei que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então estes jovens, eles têm a convicção, eles têm a certeza, aleluia, de que vale a pena ser fiel, independentemente da situação, independentemente da circunstância que estamos vivendo. Vale a pena ser fiel a esse Deus, porque até mesmo diante da morte nós devemos ser fiel, porque a palavra de Deus diz que o morrer com Jesus Cristo é lucro, o morrer com Jesus Cristo é ganho, ou seja, o morrer com Jesus Cristo é vida. Então eles tinham essa consciência, aleluia, de não negar o nome do Senhor, porque era o melhor a ser feito, porque o Senhor era digno de fidelidade deles. Então Nabucodonosor lançou esses 3 jovens na fornalha, e a palavra de Deus vai dizer que o fogo não os consumiu, aleluia, e foi 3 jogados, e tinha um 4º homem ali, aleluia, Jesus de Nazaré estava com eles ali, onde aquele fogo não os consumiu. É a intervenção divina, é o poder de Deus, que no entanto o nome do Senhor foi glorificado ali naquele lugar. Glórias a Deus. O Senhor, Ele quer que nós sejamos canal de bênção para Ele. Ele quer que o nome dEle seja glorificado mediante as nossas ações, mediante a nossa fé, mediante aquilo que nós temos para apresentar para Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esta mensagem que eu vim trazer aqui nesta noite é uma mensagem de fortalecer a nossa fé, de aguçar a nossa fé, de crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Deus das causas impossíveis, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, esta foi a palavra que o Senhor colocara no meu coração, aquilo que eu não consegui falar, que o Espírito Santo de Deus, Ele fale melhor nos corações dos irmãos. E eu agradeço mais uma vez ao pastor Zé Hélio pela oportunidade, e a irmã Érida também, a pastora Érida, e peço aos irmãos que sempre, quando estiver orando, façam menção do irmão Ronald em suas orações, porque quando nós oramos um pelos outros, nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos um povo mais saudável, porque é um intercedendo para o outro, porque a palavra de Deus diz que nós hão de ser a mesma grei, ou seja, nós vamos de ser um só povo, um só rebanho, aleluia, todos juntos com a mesma intenção, aleluia, que é de adorar o Senhor, reverenciar aquele que vive e reina para todos sempre, aleluia, Jesus Cristo, digno de todo louvor e de toda adoração, aleluia. Que o Senhor Jesus Cristo sempre venha ser o alvo da nossa vida, aleluia. Nós não viemos olhar como aquele povo olhou, nem para a direita, nem para a esquerda e nem para trás, aleluia. Que nós viemos manter os olhos fitos em Jesus Cristo, porque mesmo se nós afundarmos, Ele está do nosso lado para estender as mãos e nos salvar, aleluia. Glórias a Deus. Que o Senhor assim vos abençoe, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.